Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor seja multiplicada sobre todos nós, de acordo com a profecia de Zacarias, aquela pedra cortada sem mãos, com 7 olhos, veio clamando graça, graça a ela, graça à verdadeira igreja. Graça é um favor que nós não merecemos. Nós não merecemos receber a revelação da palavra. Nós não merecemos ser justificados pela fé, através de fé no sangue. Nós não merecemos receber a luz dessa mensagem. Nós não merecemos ver o cumprimento desta palavra. Mas a graça nos permitiu chegar até aqui. A graça abriu o nosso entendimento. A graça abriu os nossos olhos. A graça nos fez entender os misteriosos 7 trovões, o misterioso 7º selo. A graça nos fez entrar além do véu, porque essa é a promessa em Atos dos Apóstolos para a verdadeira igreja, porque ela seria revestida da plenitude do Espírito Santo. E os requisitos para que isso pudesse ser feito estão cumpridos. Veja, o Senhor Jesus Cristo, no poder da sua ressurreição, se manifestou aqui no tempo do fim, para manifestar o sinal messiânico dos dias de Ló, o sinal do Messias, o ministério do Filho do Homem, porque a Bíblia disse que em sua segunda vinda ele se manifestaria como Filho do Homem. E Filho do Homem é Deus profeta. Esse é o sinal que fez com que Natanael reconhecesse que ali estava o Cristo, porque a palavra Cristo quer dizer o ungido. Foi o que fez a mulher do poço, com todos os seus pecados. Veja, ela pôde romper além do véu e ver que ali estava o Cristo, o Messias, quando ele demonstrou o sinal profético. E isso por 2000 anos não tinha sido demonstrado na igreja. Nem o apóstolo São Paulo, nenhum dos apóstolos teve o sinal do Messias, porque a promessa durante as eras é que Jesus Cristo estava agindo como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. Isso foi o Filho de Deus. Mas, quando terminasse a obra intercessória, veja, ele então se levantasse como nosso parente redentor em Apocalipse 5, para requerer os direitos da redenção, veja, como um parente nosso. Ele toma o livro que Adão perdeu, o documento, e desce à terra agora em Apocalipse 10 para reclamar os seus direitos de redenção, ou seja, reclamar a sua possessão comprada no Calvário. E a igreja é a primeira parte de sua possessão. Ele chama os seus súditos para se porem ao seu lado e logo em seguida amarrar Satanás e tomar então a posse da terra, porque Filho do Homem é possuidor da terra. Essa é a lei da redenção. Então os requisitos da palavra têm sido cumpridos em ordem para que a igreja pudesse receber a plenitude do Espírito Santo. Nós não temos que manifestar o sinal do Messias, nós não temos que manifestar o sinal profético como membros do corpo de Cristo, mas nós devemos crer na mensagem, estar identificados com ela, manifestar o sinal. Então, em ordem, é receber essa mensagem, como ela foi pregada, em sua totalidade, recebendo o mistério dos sete trovões e crer na manifestação do Filho do Homem para alcançar a autoridade, o poder redentor, agora um filho de posse do documento de propriedade, para pisar a cabeça da serpente, para dominar todos os poderes de Satanás, de acordo com a profecia. Então, no livro de Atos, capítulo 2, nós temos a continuidade do ministério de Jesus, depois de sua morte e ascensão, na forma de Espírito Santo, como ele está sobre nós hoje. Depois da saída do ministério do Umbrana, veja, nele se identificou o ministério do Filho do Homem, Jesus Cristo, ressuscitado no meio do seu povo, fazendo as mesmas obras que ele fez quando esteve aqui há 2000 anos atrás. E o que segue isso? A igreja recebendo, por fé na mensagem, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Então veja Atos 2,37. Depois que Pedro mostrou que eles tinham matado o Messias, que era Jesus Cristo, o filho de Davi, o ministério do Filho do Homem tinha sido crucificado, tinha sido rejeitado, expulso da igreja. Veio para os seus e os seus o rejeitaram. Veja, a mesma coisa hoje, ele veio para os seus. Veja, a primeira chamada foi para os pentecostais, eles rejeitaram a chamada na hora da ceia. Então diz assim em Atos 2,37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Veja, o povo que ouviu o sermão.
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Então veja, o homem que tinha a chave, aquele que recebeu de Jesus a autoridade, porque quando ele captou o mistério de que Jesus era o Cristo, aquela foi a revelação da palavra, e Jesus disse: sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o homem que tinha autoridade, que tinha chaves na mão, veja, porque receber a autoridade é receber a revelação da mensagem da hora. Por isso que o ladrão da cruz, que tem nos ensinado tanto, ele pôde ter autoridade sobre a morte, sobre a sepultura e sobre o inferno. Que quando ele reconheceu Deus em carne humana, quando o véu foi rompido, ele teve acesso ao altar de misericórdia e ele teve comunhão com o Espírito, comunhão com o sangue, comunhão com o poder da ressurreição. Veja, ele venceu a morte, venceu a sepultura e venceu o inferno. E na manhã do terceiro dia, ele apareceu ressuscitado com os crentes do Velho Testamento. Então hoje a verdadeira igreja está pisando a cabeça da serpente, com a autoridade que vem da revelação da palavra. Ela captou o mistério da palavra feita carne, o véu lhe foi rasgado, o mistério da piedade, de acordo com 1 Timóteo 3,16, veja, Deus tornou-se carne, o mistério de Cristo entre os gentios, essa é a grande revelação. Então diz assim, o homem que tinha a chave na mão: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então ele tem chamado, até aqui no tempo do fim, a igreja gentia, debaixo da manifestação do ministério do Filho do Homem. Então, na mensagem O Sinal, essa pregada em 28 de 11 de 1963, porque ele pregou a primeira em 28 de 7 de 63, depois ele a pregou de novo em 28 de 11. Então, nessa mensagem, no parágrafo 113, em ordem para receber a plenitude do Espírito Santo, o que nós estamos trabalhando agora, esses são nossos direitos, nós estamos trabalhando por nossos direitos de redenção, e nosso direito de redenção é a plenitude do Espírito Santo, em ordem para que os mortos possam ressuscitar, diz o profeta. Então veja, 113, quando eles viram aquela manifestação maravilhosa do poder da ressurreição, Pedro se levantou e citou a escritura de Joel e assim por diante, e deu a promessa para aquela era e mostrou que os requisitos para aquela era haviam sido cumpridos em Jesus Cristo. Isso é muito importante entender. Nós aqui, no tempo do fim, recebemos o ministério do Filho do Homem, Jesus mesmo em carne humana, no vaso que ele escolheu, porque o plano da redenção é Deus morando no homem. Ele tomou agora um homem redimido, que tinha o título de propriedade, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, um vaso eleito e predestinado, que tinha na mão o título que Adão perdeu, que podia agora controlar a natureza, dar vida ao peixinho, criar os esquilos, tirar o cisto do útero da irmã Meda e dar os filhos da irmã Múzer pelo poder da palavra falada. Veja, esse mesmo Jesus se manifestou aqui no tempo do fim. Então os requisitos para nós estão cumpridos. Nós vimos que os requisitos que Deus exigiu em ordem para trazer a ressurreição, para trazer o batismo com o Espírito Santo, estão cumpridos. A pedra de coroa tem sido a pedra que os edificadores rejeitaram. Nós não esperamos uma nova manifestação do Filho do Homem. Nós não esperamos uma outra pedra de coroa. Nós não esperamos um outro ministério. Os requisitos estão cumpridos. Nós estamos crendo nesses requisitos. Estamos vendo ele na Bíblia, escrituristicamente comprovados, cientificamente comprovado. Então, se nós cremos que os requisitos estão cumpridos, que o ministério do Filho do Homem foi aprovado de acordo com a Escritura, cumpriu os requisitos, então, o que vem em seguida? Veja, e mostrou que os requisitos para aquela era haviam sido cumpridos em Jesus Cristo. Não em Billy Graham ou Oral Roberts ou qualquer outro homem. Os requisitos foram cumpridos no ministério do Filho do Homem, que foi apresentado pelo profeta de Malaquias 4.
Isso não vai mais se repetir para os gentios. Em ordem agora vai para os judeus. E quando os judeus virem, através de Moisés e Elias, os requisitos exigidos para aquele dia, eles crerão no Messias e terão a sua festa da expiação de acordo com a profecia. Nós estamos reconhecendo aqui o nosso Messias, Jesus Cristo. Nós temos a nossa expiação. Nós entramos além do véu. E vimos lá atrás, a glória da Shekinah, a palavra manifestada através do seu vaso, o vaso que ele escolheu. Essa é a ordem da Escritura. E mostrou que os requisitos para aquela era haviam sido cumpridos em Jesus Cristo e que ele tinha enviado de volta o sinal de sua morte. A ressurreição. Deus enviou sobre a igreja o sinal da sua morte. Veja, a ressurreição, a palavra manifestada, o Espírito Santo outra vez sobre a igreja. Veja, e aquele sinal estava neles e ele disse, o sinal é para vós, para vossos filhos e para os que estão distantes e para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Terão que ter esse sinal. Amém. Não é eles deveriam, eles terão, você receberá o Espírito Santo quando você obedecer completamente a palavra de Deus, em completa rendição a ela, você está apto para receber o sinal. Sim, Senhor, obediência. Agora, obediência é o que nesta hora? Obediência a essa mensagem, crer nessa mensagem. Manifestar esta vida da estatura de um varão perfeito, o fruto do Espírito que vem depois que você creu na palavra. Você obedeceu essa mensagem. Em ordem, você creu que o requisito do ministério do Filho do Homem está cumprido, que a palavra está aberta, que os trovões soaram e estão sendo revelados a cada dia para nós, que o sétimo selo está manifestado, que a palavra se fez carne. Então você está apto para receber o Espírito Santo, em ordem, porque você recebeu a mensagem para a hora. Então veja ainda, no parágrafo 107, veja, essa mensagem está dando a nós o Espírito Santo, colocando em nós a vida que estava em Jesus Cristo, nas nossas vidas, a vida eterna. 107. Deus é eterno. O sinal eterno é a vida eterna através do Deus eterno. Veja, e qualquer coisa que teve um começo tem um fim. E quando teve um começo, exceto Deus. E Deus é a única forma de vida eterna que há. Vida eterna não é um lugar geográfico para onde eu vou depois que eu morrer. Não! Vida eterna é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Sim. E quando Deus coloca seu Espírito Santo em você, o qual é Deus, e quando Deus se coloca dentro de você, você é tão eterno quanto Deus é. Porque você é uma parte dele, porque você se torna um filho ou uma filha de Deus e você está mostrando sua palavra. Aleluia! Eu me sinto religioso, isso é verdade. Deus mesmo se identifica, você tem vida eterna e isso é Deus em você. E esta palavra é Deus, e esta palavra viva e se produz exatamente o que Deus ordenou para esta era. Você o tem, amém? O Espírito Santo sendo mostrado, sim Senhor, o que é? O Espírito Santo, a palavra tem sido vivificada em você pelo Espírito Santo para vindicar esta era que você tem passado da morte para a vida. Agora você é dele, porque ele é, nós temos o direito a tudo aquilo que ele comprou para nós. Toda promessa na Bíblia é sua, ela te pertence quando este sinal está em você e Deus te selou. Agora nós queremos nos examinar só por um momento. Quando Deus lhe dá o verdadeiro batismo do Espírito Santo, então a vida de Jesus Cristo está dentro de você. Veja, isto é verdade. Todo teólogo terá que admitir que para ser, veja, é o novo nascimento. Você é nascido de novo no Espírito Santo e porque Deus tem feito isso e você sabe que não há nada de bom em você e você aceita o que Deus fez, então ele o sela no seu reino através do Espírito Santo. E tudo que Jesus comprou e te prometeu na Bíblia é seu, é sua propriedade para já, porque já está paga, amém? A vida é minha, ele pagou por ela. A vida é sua, ele pagou por ela. A cura é minha, ele pagou por ela. A cura é sua, ele pagou por ela. A liberdade é minha, ele pagou por isso. O céu é meu, ele pagou por ele pagou o preço. Tudo que ele comprou pertence ao homem que possui o sinal. Amém? Mostre o seu sinal neste dia do julgamento e eu passarei sobre vós. Amém? Mantenha-o dentro,
Mantenha a sua confissão na palavra, que Jesus Cristo morreu por você. E quando Ele o faz, Ele mesmo se mostra através de você. Amém? Sim. Quando você reconhece o sinal, a vida que necessitou para que o sangue falasse. Amém. Que Deus te abençoe então. Se foi útil, envie alguém da sua família e até a próxima conversa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.